Fala galerinha, sou Felipe Bruno e mais uma rodada acabou no Campeonato Brasileiro para o Corinthians e o Corinthians segue numa situação dramática no Campeonato Brasileiro, lutando contra o rebaixamento. E a pergunta que não quer calar: o Corinthians vai conseguir evitar o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro? Bom, para fazer essa análise, vamos conhecer aí os adversários do Corinthians e o que o Corinthians tem até agora no Campeonato Brasileiro da Série A. Em 26 rodadas disputadas, o Corinthians tem 25 pontos, ou seja, em média, o Corinthians tem menos de um ponto por jogo, ou seja, uma campanha bem ruim. O Corinthians terá, nessa sequência de 12 jogos que falta para acabar o Campeonato Brasileiro da Série A, 12 partidas, sendo 7 jogos como mandante e 5 como visitante. Então vamos olhar os confrontos que o Corinthians vai ter em casa e os confrontos que o Corinthians vai ter fora de casa. Em casa, o Corinthians terá 7 jogos. Na sequência dos jogos em casa, o Corinthians terá o Atlético Goianiense. É o próximo confronto do Corinthians no Campeonato Brasileiro. O Atlético Goianiense está numa situação dramática, lutando contra o rebaixamento, vem de derrota em casa para o Vitória e segue por um tris ainda na Série A. É um jogo que o Corinthians tem total necessidade de vencer se quiser seguir lutando contra o rebaixamento. Bom, mas os outros jogos que o Corinthians tem em casa, vamos ver. O Corinthians tem o Internacional em casa, o Internacional que tem como objetivo uma vaga para Libertadores do ano que vem. Nós temos o Corinthians também um adversário Atlético Paranaense, que vem em queda livre e em alguns momentos parece até seja um confronto direto pelo péssimo desempenho do Atlético Paranaense nos últimos jogos. Aí o Corinthians tem o Palmeiras, que entrou de cara e coragem no campeonato em busca de mais um título do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras vem muito forte nessa sequência e é um candidato ao título do Campeonato Brasileiro. Talvez dos jogos em casa seja o mais difícil e desafiador do Corinthians nesse Brasileirão, nos jogos que faltam. O Corinthians terá ainda o Cruzeiro em casa. O Corinthians vai pegar o Cruzeiro que tem luta ali por uma vaga para Libertadores do ano que vem. Pega o Vasco, que não sabe o que é perder há bastante tempo no Brasileirão, e o último jogo em casa será contra o Bahia, que também quer uma vaga na Copa Libertadores da América. Então são 7 jogos em casa que o Corinthians tem contra adversários que brigam na parte intermediária para cima na tabela, tirando aí o Atlético Goianiense, que é o lanterna, e o Atlético Paranaense, que vive um péssimo momento. Agora vamos olhar os 5 jogos do Corinthians fora de casa. E aí tem uma chave do negócio para o Corinthians que luta contra o rebaixamento. Tirando o clássico contra o São Paulo, que não vai ser no Morumbis, o Corinthians vai pegar o São Paulo, que vive uma realidade totalmente diferente. O São Paulo briga por uma vaga na Libertadores, faz um grande campeonato brasileiro e é um jogo extremamente complicado para o Corinthians. Fora isso, o Corinthians terá 4, eu disse 4 confrontos direto na luta contra o rebaixamento fora de casa. A começar pelo Cuiabá, fora de casa. Depois o Corinthians terá o Vitória, no Barradão, o Criciúma no Heriberto Ulsen e finaliza o campeonato contra o Grêmio na Arena do Grêmio. Ou seja, dos 5 jogos fora de casa que o Corinthians terá nesse Brasileirão, 4 serão confrontos direto e apenas um duelo aí em que não é confronto direto, que seria o clássico contra o São Paulo e que não será no estádio do Morumbis por conta de um show lá no estádio do Morumbis. Se a gente olhar os números dos jogos em casa e a situação do Corinthians em casa e fora, o Corinthians hoje ele tem 25 pontos. Em 26 jogos, é uma campanha desastrosa realmente. Muitos falam que 45 pontos é o suficiente para um time escapar do rebaixamento. De fato, nos últimos anos, 45 pontos tem sido o suficiente. Mas vamos adotar aqui uma margem de segurança, 46 pontos. E eu explico por que 46. Porque o Corinthians é o rei dos empates no Campeonato Brasileiro. Hoje, por exemplo, na tabela de classificação, o Corinthians tem a mesma pontuação que o Vitória. Só que está atrás do Vitória porque o Vitória tem 2 vitórias a mais que o Corinthians. Ou seja, se o Corinthians empatar com qualquer time no Campeonato Brasileiro, seria rebaixado porque tem vitórias a menos. Então, na margem de segurança, em vez de 45, vamos considerar 46 pontos para se salvar. Como o Corinthians tem 25, para chegar a 46 precisaria de 21 pontos em 12 jogos, ou seja, em 36 disputados. Vamos considerar então que para fazer 21 pontos você precisa ganhar 7 partidas e empatar 5.
ou ganhar 6 partidas. Não, desculpa, ganhar 7 partidas e pode perder 5. Nesse caso, o Corinthians poderia descartar 5 desses 12 jogos, perder e ganhar 7. Ou vencer 6 partidas, empatar 3 e perder 3. Em termos de números, é possível para evitar o rebaixamento? Claro que sim. O Corinthians tem condições de evitar o rebaixamento para a Série B. A questão é saber quantos pontos o Corinthians consegue fazer em casa e quantos ele consegue fazer fora. Uma dica importante, claro, no jogo em casa contra o Palmeiras, o Corinthians não é favorito em nenhum ponto ali, e o Corinthians eu acho que teria que buscar pontos fora de casa. Mas é muito mais interessante para quem luta contra o rebaixamento fazer resultado nos confrontos direto. Então, mais do que ganhar do Palmeiras na Neoquímica Arena, o Corinthians tem que tentar resultados contra Cuiabá, Criciúma, Vitória fora de casa, porque esses times sim lutam contra o rebaixamento junto com o Corinthians, e vencer esses adversários fora pode fazer com que o Corinthians ultrapasse essas equipes e evite o rebaixamento, até mesmo com uma pontuação um pouco menor do que os 46 pontos aqui citados. Vamos considerar que se o Corinthians ganhar dessas equipes fora, provavelmente ultrapassará essas equipes na tabela de classificação e terá grandes chances de escapar do rebaixamento. E aí, o que vocês acham? O Corinthians consegue ou não escapar do rebaixamento, faltando 12 jogos para acabar o campeonato?